Amém? Amém. Vamos então orar, né? Antes de nós começarmos o estudo da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido que está no céu, nessa hora em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo do Senhor para o momento de meditação na Tua palavra, Senhor, pedindo que por Tua graça e misericórdia nos ajude, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa mente, para compreender, Senhor, a Tua santa e bendita palavra. Esteja conosco, Pai, tem misericórdia. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler, irmãos, na nossa meditação, a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, do versículo 5 em diante, uma explicação, né? E depois entra naquilo que é propriamente a oração. Jesus disse assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, a oração do Pai Nosso, ela tem uma grande e extraordinária importância na vida cristã. Nós podemos dizer que a oração do Pai Nosso, ensinado por Jesus, teria como para os israelitas, lá no Velho Testamento, o valor da lei, os 10 mandamentos. Porque lá no Velho Testamento, todo israelita que tivesse por princípio básico de vida espiritual, de vida religiosa, de obediência a Deus, de agradar a Deus, e que observasse os 10 mandamentos, ele estava, vamos dizer assim, condicionado espiritualmente para obedecer toda a lei e ser obediente a todos os mandamentos, todos os ensinos que foram dados depois, né, que estão nos 5 livros, né, que são chamados os 5 livros do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, aquele crente que está condicionado realmente a entender, que entende e que ora com sinceridade, discernindo as palavras dentro do Espírito, né, que ora o Pai Nosso, ele está condicionado, né, espiritualmente a obedecer o restante da Bíblia. Ele vai viver uma vida de maior obediência, de consagração a Deus. Nós, na verdade, menosprezamos a oração do Pai Nosso, porque consideramos que é uma oração decorada. Nós decoramos umas palavras, são palavras que duram pouco mais de 1 minuto. Quando nós oramos, apenas repetimos aquelas palavras, e na maioria das vezes nem lembramos de repetir aquelas palavras. Quando repetimos, não damos os devidos valor, e por isso também nós não estamos condicionados nem mesmo a obedecer o resto
daquilo que é a palavra de Deus, os ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu conheci um pastor lá em Campinas, a Rosa conheceu ele, pastor Olívio. Ele tinha por princípio o seguinte: de manhã ele levantava, se colocava de joelho e orava o Pai Nosso. E ele considerava que tudo que ele precisava, tudo que ele necessitava, toda a oração dele estava ali. A oração dele era aquela. Ele fez a oração, ele orou durante o dia, ele orou o Pai Nosso. Não é que durante o dia ele não orasse, não louvasse a Deus, não cantasse, não pedisse uma coisa, outra, mas a oração básica da vida dele era o Pai Nosso. E isso seria muito importante para nós, irmãos. Eu, de um tempo para cá, adotei o costume, não tenho o costume ainda de ajoelhar, mas eu levanto cedo, abro a porta da cozinha e pelas 6 horas, 6h30, às vezes já está começando a clarear, às vezes não, às vezes está nublado. E eu gosto quando já está começando a clarear um pouquinho assim, e ali em pé na porta, então eu oro com o máximo de sinceridade possível a oração do Pai Nosso. Isso tem sido uma bênção na minha vida, porque na verdade a oração do Pai Nosso, ela contém tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos, tanto para a vida material como para a vida espiritual. Portanto, seria muito importante se nós, como cristãos, adotássemos esse princípio, esse costume de levantar pela manhã, escolher um lugar, ou seja no quarto, ou seja no banheiro, seja onde for, se possível, se colocar de joelho com toda a sinceridade, procurando discernir detalhadamente todas as palavras e orar com absoluta sinceridade a oração do Pai Nosso. Nós menosprezamos a oração do Pai Nosso, nós menosprezamos, e por isso perdemos muito, tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida de obediência à palavra de Deus. Nós não temos tempo aqui de fazer um estudo completo, levaria tempo discernir tudo, dissecar tudo aqui dentro da oração do Pai Nosso, mas tem alguns pontos muito importantes para nós. Desde que começa a oração, quando Jesus ensinou, vós orareis assim, Pai Nosso. Vamos deixar o nosso de lado por um momento, vamos pensar só na palavra Pai. Irmãos, se nós parássemos para pensar que Deus é Pai, Pai quer dizer, Ele é o progenitor de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. No universo inteiro, do que nós ouvimos por informação, os milhões e bilhões de quilômetros de distância, isso mais aquilo, e quantos milhões de estrelas, e quantos milhões de sóis, e quantos milhões disso e aquilo, e a grandiosidade de Deus, e saber que Deus é Pai, Ele é o progenitor de todas essas coisas, Ele criou todas essas coisas, e Ele é tão soberano, que houve um momento, que é muita coisa, que às vezes tem até, eu vi no livro de uma teóloga aí, se considera muito sábia, mas pisa fora da bola, né? Por exemplo, ela procura defender, por exemplo, a existência do mal. Como é que o mal chegou a existir no céu? Ela tenta explicar teologicamente como é que o mal chegou a existir no céu. Se o céu era céu, se Deus é que está no céu, como é que o mal chegou a existir no céu? Então ela dedica páginas e páginas, né, tentando explicar com palavras ocas, com palavras bobas. E quando nós aceitamos Deus como Pai de todas as coisas, é tão fácil entender. Vocês querem ver, por exemplo, olha, a respeito do que diz aqui, ver se eu acho aqui agora, Isaías 45:7, exatamente, Isaías, né? Diz assim: eu formo a luz
eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Nós temos que chegar a um ponto, irmãos, de admitir que Deus é Pai, e Ele é absolutamente soberano para criar, para fazer o que Ele quiser, sem ter que dar explicação para ninguém. E se Ele achou que um dia era necessário a existência do mal, para algum motivo que Ele determinou, quem somos nós para tentar explicar? Quem somos nós para tentar justificar? Não, mas Deus é Deus, Deus não pode ter, Deus não pode ter mal. Se existe mal, então não é Deus. Ele é o Criador, Ele criou. E quando nós estudamos mais a fundo um pouco, então nós descobrimos que Deus criou o mal por uma razão muito simples. Nós não conseguiríamos, o ser humano, principalmente relacionado com o ser humano não conseguiria valorizar devidamente o bem se não existisse o mal. Nós não valorizaríamos o céu se não soubéssemos que existe inferno, o perigo do inferno. Nós não valorizaríamos a saúde se não soubéssemos o perigo da doença. Então nós não teríamos esse discernimento. Então Deus, para que existisse essas coisas, e o ser humano são nós, então Deus criou o próprio mal para que haja isso, né? Por essa finalidade, para que no céu, Deus não quer nada que seja autônomo, Ele quer que haja decisão. Se alguém quer servir a Deus, quer decidir pelo bem, ele tem que saber que existe o mal, ele tem direito de escolher entre o mal e o bem, e escolher o bem. Pronto. Existe céu, existe inferno. Vai para o inferno quem quer, porque existe a possibilidade de você ir para o céu. Então, irmãos, quando nós imaginamos Deus Pai, nós temos então que admitir a realidade de que Deus é o Criador, o progenitor de todas as coisas, de tudo que existe, desde o mínimo, né? Desde a galinha até o pioinho da galinha, né? Desde a baleia até o verme que está lá no intestino da baleia. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele tem conhecimento de todas as coisas. E a palavra onisciente quer dizer que Ele pode conhecer todas as coisas que existem no universo ao mesmo tempo. Assim como também a palavra onipresença. Onipresente. Ele pode estar presente em qualquer parte do universo ao mesmo tempo. E como Ele é também onipotente, Ele pode fazer e desfazer o que Ele quiser ao mesmo tempo, em qualquer lugar do universo ao mesmo tempo. Então, quando nós dizemos Pai, nós precisamos ter uma consciência muito clara de quem é Deus. E com muito respeito, irmãos. Se nós pudéssemos pronunciar o nome Pai com o respeito que Ele merece. Se cada vez que nós pronunciássemos Pai, referindo a Deus, com o respeito que Ele merece, seria de grande bênção, grande valor para nós. Não vamos considerar muito, porque senão aqui nós teríamos aqui muita coisa para falar. Vamos passar para a palavra nosso. Então quando diz Pai Nosso, aí já coloca Deus dentro de um limite, né? Pai Nosso, não está se referindo somente Pai Nosso, nós humanos, Pai Nosso. Está dizendo Pai de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Então Deus é Pai, criou os animais, criou tudo. Ele é Pai, Ele é o Criador. E Ele pode também, nesse sentido, então, nós pessoalmente dirigimos a Ele, meu Pai, nosso Pai. Ele é nosso Pai. Isso mostra a grandiosidade de Deus. Aí já começa a revelar o amor de Deus para com a humanidade, quando Deus se deixou chamar de nosso.
A partir do momento que eu posso dizer Pai Nosso, é para mim um privilégio muito grande. E quando eu chegar ao ponto de eu poder dizer meu Pai, é um privilégio maravilhoso, extraordinário, se eu reconhecer e dizer isso com o devido respeito, com a devida reverência. Por isso, irmãos, quando Jesus disse, vós orareis assim, Pai Nosso. E na expressão seguinte, Pai Nosso que estás no céu, não está se referindo apenas a um espaço geográfico. Quer dizer, nós podemos imaginar o céu, né? Ah, vou lá no céu. Como é que é o céu? Ah, o céu tem 1000 quilômetros assim, tem 5000 quilômetros assim, tem não sei quantos quilômetros de altura, então lá é o céu, é um espaço geográfico. Na verdade, a palavra céu quer dizer o universo inteiro. Tanto pode ser o universo inteiro, como ele, no seu poder, ele pode demilitar e dizer, aqui está o meu trono, aqui é o lugar do meu trono, aqui é o céu. Porque ele é absolutamente soberano, poderoso para todas essas coisas, entendeu? Então quando eu digo Pai Nosso que está no céu, tanto eu posso dizer, tanto pode dizer que eu estou dizendo nosso, Pai Nosso que está no céu, lá num lugar limitado, ou Pai Nosso que está nos céus, no universo inteiro, ou eu posso dizer Pai Nosso que está aqui no nosso coração, né? Ou eu posso dizer Pai meu que está aqui dentro do meu coração. Então é muito importante, irmãos, nós termos esse respeito, essa reverência. O certo mesmo, irmão, seria o certo para cada cristão. Eu digo isso com sinceridade. Eu ainda não estou fazendo, mas eu ainda vou fazer. Todos os dias, uma das primeiras coisas a fazer é ou no banheiro, ou ali na beira da cama, ou em algum lugar, ajoelhar e orar o Pai Nosso. Mas com todas as palavras, no verdadeiro sentido de cada palavra, com todo o respeito, com toda a devoção, né? Porque eu estaria dizendo tudo o que eu preciso para a minha vida. Naquele dia, né? Estou falando diante de Deus. Pai nosso que está nos céus. E quando nós dizemos então, santificado seja o teu nome, aí já entra um espaço já lá mais na frente. Quando eu digo santificado seja o teu nome, mostra que já uma época que como que o pecado já entrou no mundo. Santificado já está como que separando o que é santo do que não é santo. Então eu já estou admitindo que o nome de Deus é santificado, ainda que pode existir coisa que não é santificada, mas Deus é santificado. Então começam eu na minha mente tenho que saber que existe no mundo que eu vivo o que é santo e o que não é santo. E para Deus, eles têm que estar na minha vida, no meu coração, na minha consideração, nas minhas palavras, dentro daquilo que é santo. Então eu estou dizendo, santificado seja o teu nome, né? E quando diz, venha o teu reino, venha o teu reino, aí então já está se referindo a um espaço como que onde Deus criou o homem, colocou o ser humano e demilitou lá no céu o reino dele e o espaço do homem aqui na terra, e pedindo que o reino dele se implante aqui. E as palavras, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não é apenas uma oração de Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está admitindo que o pecado já entrou e que o pecado existe aqui na terra, mas que um dia, aqui na terra, a vontade de Deus vai ser feita do jeito que ela é feita no céu. O mal vai ser erradicado da terra. Dá para entender? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E venha o teu reino.
Venha o teu reino, nós estamos pedindo o domínio pleno, total, entregando nossa vida, nosso ser, tudo em nós a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, eu não estou pedindo apenas o cafezinho da manhã. Eu não estou pedindo apenas o cafezinho da manhã, mais o almoço e mais a janta. O pão nosso de cada dia, eu estou pedindo a Deus o sustento que eu preciso para esta vida material. Tudo que eu preciso para a vida material está simbolizado ali no o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Saúde, felicidade, paz, tudo que eu preciso para o meu bem-estar físico, eu estou pedindo ali. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que o alimento é como que a base da vida, né? Se eu estou doente, eu sendo bem tratado, poxa, eu recebo, estou bem tratado, estou bom de saúde, né? Então, receber o nosso pão de cada dia é muito importante, porque significa Deus nos dar um dia abençoado. Não só um dia, mas uma vida, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa os nossos pecados, então, assim como que no sentido geral, né? Perdoa os nossos pecados, porque, irmãos, nós, como seres humanos, se nós pecamos, nós sentimos o peso do pecado. E quanto maior for o pecado, maior é o peso, né, que nós sentimos. No entanto, para Deus, Ele pode providenciar o perdão do pecado de cada dia, como que num total. Perdoa os nossos pecados. Isso nós já estamos orando no sentido de plural, como igreja, né? Já Jesus se integrando na igreja, né? Perdoa os nossos pecados, né? E seja feita a tua vontade, seja feita a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor, né? Irmãos, vamos aprender, né? Aprender e repetir, porque repetir, a Bíblia Católica não repete as palavras, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. A Igreja Católica omite na Bíblia dela essas palavras, mas essas palavras são muito importantes, porque teu é o reino. O que eu quero dizer com isso? Tudo pertence a Ele. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Tudo foi feito para a glória, para a honra do nome do nosso Deus. Irmãos, o Pai Nosso é uma coisa muito linda da gente estudar, da gente imaginar, da gente meditar cada palavra, analisar, pensar, né? Mas o que eu gostaria de deixar hoje, com poucas palavras, é que os irmãos começassem a adotar o costume de todos os dias, de preferência pela manhã, se não puder pela manhã, meio-dia, tarde, à noite, a hora que puder, a hora que deitar, mas tirar um momento, 2 minutos, não demora mais do que 2 minutos, para orar a oração do Pai Nosso. Mas não só repetir cada dia e pedindo ao Senhor, me ajude a compreender, sentir. Eu quero orar, Senhor, mas sentindo cada palavra. Quando eu disser, Pai Nosso que está nos céus, eu quero sentir tudo que isso significa. Deus, o Pai de todas as coisas, e que por sua bondade se fez meu Pai também, Pai Nosso, é nosso Pai. E Deus vai, irmãos, cada dia plantando em nossos corações as maravilhas, o significado dessas palavras. E os irmãos vão perceber que vai ter dia que vai orar o Pai Nosso e vai chorar.
vai ter motivo de choro, porque vai ter coisa tão importante, tão maravilhosa, e cada dia vai aprofundando mais. E quanto mais for aprofundando em nossas vidas, a nossa capacidade de orar o Pai Nosso, pelo menos uma vez por dia, nós vamos perceber que a nossa vida espiritual vai se aprofundar. Nós vamos crescer. Se nós orarmos bem o Pai Nosso, todas as nossas orações terão um significado melhor, mais profundo, mais sincero. Não quer dizer que nós temos direito de orar e de pedir tudo o que quisermos. Por isso o próprio Jesus referiu: tudo o que pedirdes, crendo recebereis. Tudo, não é? Tudo. Ele falou tudo. Tudo quer dizer tudo, não é? Mas quando nós orarmos bem o Pai Nosso, nós vamos saber como orar bem, como ter de Deus as respostas de Deus. Porque, irmãos, nós caminhamos para o fim. Nós ainda estamos longe ainda de viver uma vida de oração como Deus quer. Vida de oração como Deus quer não é gritaria. Não é um falar língua, outro não sei o que, outro não sei o que, outro não sei o que. Às vezes pode ser apenas como a oração de Ana. Apenas lábio mexendo e a oração ser sincera, profunda do coração. A oração que Deus quer, a oração que Deus deseja. E nós podemos começar com o Pai Nosso. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.